Então, eu estou fazendo esse vídeo aqui porque penso se fazer necessário uma reflexão antes de que nós cheguemos às eleições de 2014 e de forma clara e pública nós nos colocarmos em relação às coisas que vêm acontecendo em nosso país nos últimos 4 anos. Desde que assumiu na presidência da República a senhora Dilma Rousseff, candidata do PT, e eu gostaria de me recordar em que situação isso aconteceu em 2010, quando em meio à campanha surgiu-se aí a questão que até então era oculta acerca do PNDH3, que havia sido assinado pelo Lula, e pelo PLC 122, que tratava da questão do casamento homossexual e de diversas questões relacionadas a um ataque à nossa Constituição por parte desse Plano Nacional de Direitos Humanos, PNDH3. Isso era desconhecido do povo brasileiro e, de forma especial, do povo evangélico. E alguns líderes evangélicos trouxeram à tona essa questão e lançaram antes do final do primeiro turno. E eu me lembro como se fosse hoje, a Dilma começou a descer, cair nas pesquisas. E com certeza ela não teria ido para o segundo turno se não tivesse procurado dialogar com o segmento evangélico, cooptando suas lideranças. Na ocasião, foram convocados aí para conversar o pessoal da Universal, o Marcelo Crivella e o Magno Malta, o Marco Feliciano e alguns outros, né, da Assembleia de Deus, muitos outros líderes evangélicos. E aí a Dilma se comprometeu publicamente a não dar força ao aborto ou ao casamento gay, coisa que ficou clara a partir do momento que ela assumiu até hoje, que foi uma grande mentira, um grande engano. Haja visto aí o rompimento do Marco Feliciano com o governo do PT e tendo assumido a Comissão de Direitos Humanos na Câmara e recebendo todo o desafeto do PT e dos socialistas do governo. Magno Malta, que não rompeu, acredito, de todo quanto o Marco Feliciano, mas também se sentiu atingido. E todo o povo evangélico pôde perceber que tudo aquilo que a Dilma prometeu para a sua liderança não foi cumprido. Pelo contrário, foi completamente descumprido. Então, quebrou completamente a confiança em relação a esses posicionamentos que hoje estão aí banalizados, e o povo evangélico que se exploda para lá. Pois agora tem outra campanha e eu acho muito difícil de que o povo evangélico e a sua liderança possa, pelo menos, se dizer enganado em relação a ela e ao PT. Vai ser muita tolice se entrar numa nova aliança acreditando nas mentiras dessa senhora e desse partido. E nós estamos vendo aí que situação nós estamos chegando agora no meio de 2014, antes das eleições. E isso sem a gente falar
ter esse grande escândalo que foi o Mensalão, esse processo desgastante que aconteceu no Supremo Tribunal Federal, e que nós pudemos ver diante dos nossos olhos a reversão da condenação acordada em plenário até o final de 2012 ou de 2013 agora, e nós vemos a volta atrás do Supremo Tribunal Federal com a votação diferente por conta de entrarem 2 novos ministros indicados pela presidente Dilma e absolvendo aqueles que já haviam sido condenados por crime de quadrilha dessa penalidade, deixando perplexa toda a nação e deixando o presidente do Supremo fazer um desabafo e um alerta à nação brasileira por conta do Supremo Tribunal Federal não estar mais isento em suas decisões, mas tendo o Supremo Tribunal Federal sido cooptado pelas forças do governo federal, do PT e da presidente Dilma. Então, o panorama que temos é que o Congresso está já cooptado e agora o Supremo também da mesma forma e maneira. Então, não resta ao cidadão comum mais recursos para garantir a continuidade do Estado Democrático de Direito, nem a liberdade de expressão, de pensamento e a própria democracia. Os fundamentos da democracia estão sendo duramente atacados, estão enfermos, doentes, adoecidos, e a própria imprensa também sobre o alvo da censura do PT, que acabou de conseguir fazer passar o marco civil da internet no Congresso Nacional, e isso vai prejudicar em muito a oposição ao governo ditatorial, socialista do PT aqui no Brasil. E esse é o quadro que nós vivemos agora, em 2014. Agora, no início de 2014, nós vemos em que condições nós estamos aqui no Brasil, quando que a Petrobras está apresentando aí um rombo enorme, uma queda absurda de 12ª empresa no mundo, passou para ser a 120ª empresa do mundo. Caiu 100 posições, né? E um rombo enorme, com negócios esquisitos, né? Estão saindo à tona agora, com demissão de diretor da Petrobras e um grande escândalo nacional com a maior empresa brasileira, perdendo valor de mercado tremendamente por má gestão e por, aparentemente, corrupção. E não só isso, essa humilhação, essa vergonha de há um pouco mais de 2 meses da Copa do Mundo, ter várias obras inacabadas e que podem até não terminar em vários lugares, e a situação caótica do Rio de Janeiro, de vários outros lugares com violência, com terrorismo. Em São Paulo, o chefe da facção criminosa ameaçou nomear a Copa do Terror, e já existem aí programas e tabloides no exterior, na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, falando que
que a situação aqui no Brasil está horrorosa e que as obras estão atrasadas e que estão colocando em risco a execução da Copa do Mundo. Uma vergonha, uma vergonha. O chefe da segurança da FIFA ameaçando de não realização da Copa e a Dilma ter que dizer que vai colocar o exército nas ruas para garantir a execução da Copa, e várias obras inacabadas, ao aeroporto, tudo um caos, comunicação, transporte, realmente está terrível, terrível. E como pode agora essa senhora se apresentar como candidata e querer o apoio da sociedade como um todo e de forma específica do povo evangélico, e que foi também enganado e foi humilhado por essa senhora e por esse partido durante todo esse período de 2010 até agora? Que tipo de palavra ela pode vir dar, o PT pode vir dar para conquistar o voto do evangélico ou da liderança evangélica, ou mesmo de toda a sociedade? O que vai ser apresentado como projeto de sociedade que a gente já não tenha visto? As obras do PAC inacabadas, as coisas que foram ditas serem completamente desditas por ações concretas, e esse grande caos que se apresenta hoje na sociedade. O que essa senhora e esse partido podem vir a apresentar que possa ser razoável para que nós brasileiros votemos nesse partido e nessa pessoa? Realmente esse é um vídeo de alerta, e eu quero pedir que o povo evangélico de forma especial e o povo brasileiro de forma geral pensem muito bem antes, olhando para a Venezuela. A Venezuela está um caos, e o Nicolás Maduro falta pouco mandar que todos cortem o cabelo como ele, assim como o ditador norte-coreano, que agora baixou o decreto que todos os homens devem ter o mesmo corte de cabelo. O Nicolás Maduro também fez umas gracinhas assim, dizendo que viu o fantasma do Chaves na parede, antecipou o Natal para novembro, na marra, como se fosse um grande ditador também ali, e como ele é um grande ditador, apoiado pelo PT, pelo Lula e pela Dilma, de Chaves e de Maduro. Então, olhemos para a Venezuela e percebamos, nós estamos um estágio atrás, e 2014 vai ser um momento crucial, que a gente vai dizer um basta, um chega, e vamos evitar a venezualização do Brasil, a cubanização do Brasil. Embora os médicos cubanos já estejam aqui, nós ainda temos a chance, a oportunidade de parar com esse processo no Brasil, mas já passou da hora. Essa é a hora de dissermos chega, de dissermos basta, está bom assim, obrigado pelo que aconteceu, já aprendemos e vamos tomar um outro rumo, porque como está caminhando não dá para continuar mais. Que Deus abençoe o Brasil e que Deus ilumine os corações dos eleitores e dos cidadãos brasileiros, para que a gente possa evitar o mal pior ainda do que já está acontecendo em nosso país. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.